Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2014. Estamos iniciando mais uma tertúlia, cujo verbete é o número 3083. Ele é constituído de 6 páginas, 48 logias e 16 máximos. O título é Pré-Invexólogo, da especialidade Invexologia, que vai ser aqui defendido pelo verbetógrafo veterano, professor Pedro Borges. Professor Pedro Borges, ele é acadêmico de psicologia, graduado em música, brasileiro, natural de Entre Rios, de Minas Gerais. Voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente da Conscienciologia desde 2011, também é representante comercial, especialista em gestão de pessoas e tenepsista desde 2013. A definologia. O pré-invexólogo é a consinha aplicante da técnica da Invexis em crescente apropriação dos conceitos e posicionamentos convergentes à assunção definitiva da linha de atuação praxeológica, especializada nas pesquisas, sistematização de vivências e construtos teórico-práticos relativos à neociência e invexologia. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da invexologia, autocriticopensenes, autocriticopensenidade, os proexopensenes, a proexopensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia, o prelúdio da autoformação do pesquisador invexológico, a recuperação precoce de cons magnus pelo contato com a técnica da Invexis, a terapêutica e profilaxia quanto às imaturidades juvenis, o esmiuçamento das consequências derivadas das escolhas facultando a cosmovisão precoce sobre as responsabilidades evolutivas, o ato de abrir caminho nas frentes praxeológicas, a priorização das GESCONs em detrimento das GESONs, a atualização constante do pré-invexólogo quanto às verpons invexológicas e subespecialidades da invexologia. Vale destacar que esta fatologia contém 25 linhas. Para a fatologia, os cursos intermissivos predisponentes à aplicação da Invex, a autovivência do estado vibracional profilático desde a juventude, a importância das vivências parapsíquicas enquanto ampliadoras da autoconscientização multidimensional e definidoras do posicionamento perante as técnicas evolutivas, o planejamento do desenvolvimento do autoparapsiquismo com vistas à projetabilidade lúcida, autodesperticidade e autooficialidade ainda na meia-idade. Na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção para o tópico atitudes, que traz aqui uma listagem com as 13 variáveis e respectivas condutas consideradas propícias ao pré-invexólogo na assunção da condição de expert em invexologia. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: autoexclusivismo inversivo, autoconflito invexológico, Greenvex, invexograma, maxi-planejamento invexológico. Frase enfática. Cabe ao pré-invexólogo facultar a autoevolução através do aprofundamento teático das pesquisas invexológicas, retribuindo os ganhos evolutivos auridos em prol da invexologia. Questionologia. Você, leitor ou leitora, se dedica com afinco às pesquisas invexológicas? Se praticante da Invex, assume a condição de pré-invexólogo? Em qual nível? O verbete traz também uma filmografia aqui com 3 referências, vale a pena conferir. A bibliografia também com 8 referências. E na mega-análise são destacados os seguintes pontos: megafoco, profilaxia, priorização, precocidade, pré-invexologista, invexopensenidade, proexopensenidade, autoparapsiquismo, maxi-planejamento, interassistência, autocoerência, autopesquisa, voluntariado,
teática, Greenvex, Invexologia, Gesconologia, Intermissiologia, Invexometrologia e Auto-organizaciologia. Bom, Pedro, a gente sempre tem o costume de solicitar ao verbetógrafo que coloque as suas razões ou motivos que levaram a escrever o verbete em questão. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a equipe da Enciclosapiens pelas revisões, pelo apoio. E fazer um breve histórico em relação a esse tema, trazendo um pouco do meu histórico também na Conscienciologia. Então, eu conheci a Conscienciologia em agosto de 2008, em Belo Horizonte. E a partir de 2009, comecei a frequentar os cursos e tive contato com a técnica da Invexis, né, que a Invexis é a inversão existencial. A pessoa buscar inverter um certo fluxo da vida humana para, desde jovem, ela já ser mais madura, ela já trabalhar mais com assistência, trabalhar com parapsiquismo, já buscar priorizar a evolução desde ali da juventude, né? Então, eu me senti muito afinizado por essa técnica, comecei a perceber que algumas das ideias dessa técnica eu já estava aplicando ou pensando a respeito, mas não com o nível de profundidade, não com uma abordagem multidimensional, como é a questão do parapsiquismo estudado na Conscienciologia. E, na verdade, isso fez muito sentido para mim. Eu vi que muitas daquelas ideias da técnica tinham a ver com o meu jeito de ser, o que eu estava buscando. Então, a partir daí, eu fiz uma série de reciclagens, de acordo com o meu contexto de vida. E, dentro disso, eu cheguei a reativar o Greenvex em Belo Horizonte, depois eu me mudei para Curitiba, e aí fizemos também a reativação do Greenvex em Curitiba. O Greenvex é um grupo de pesquisas conscienciais nessa técnica da Invex, né, que é formada por pessoas que aplicam a técnica e têm interesse também em conhecer mais a respeito. Então, com aprofundamento no trabalho no Greenvex em Curitiba, eu comecei a pensar, mas se é um grupo de pesquisas, nós precisamos chegar num nível de profissionalização, um nível maior de, vamos dizer assim, assunção mesmo de que essas pesquisas vão contribuir para o desenvolvimento da Invexis, né? Então, eu comecei a fazer várias reflexões a respeito. Então, algo que me ajudou foi no curso que teve em 2011 em Curitiba, que é da identificação das diretrizes da Proexis, que é um curso da Apexis. Então, fiz esse curso e, dentro disso, de todas as especialidades, né, que a Conscienciologia tem diversas subespecialidades que precisam ser aprofundadas, que existem novos conceitos a serem desenvolvidos, até a própria exemplificação desses conceitos. Eu cheguei à conclusão, nesse curso, que tinha duas linhas que eu me identificava muito. Uma era a Invexologia e a Holomaturologia. Tem a ver com a maturidade integral, recuperação de cons, né, a recuperação da lucidez total que a consciência tem, que é muitas vezes restringida aqui no período intrafísico. Então, eu pensei na época assim, a Invex ela é um meio, ela é uma estratégia para você cumprir a sua programação existencial, uma estratégia otimizada. E a minha ideia foi, então se ela é estratégia, então talvez não seja a minha especialidade principal, então vou focar na holomaturologia. E aí trouxe isso como uma hipótese para mim, fui levando, e com o aprofundamento na Invex, que eu vi, então se a ideia é antecipar mais a maturidade, antecipar essa recuperação de cons, a Invex é o melhor meio para isso. Então, fiz um aprofundamento de fazer uma revisão bibliográfica de tudo que estava sendo estudado e que já foi publicado em Invex, tanto na Enciclopédia da Conscienciologia, nas Gestações Conscienciais, né, que é um periódico que tem algumas publicações, próprios anais do Congresso de Inversão Existencial. E aí eu comecei a ver que, na verdade, essa própria vivência da Invex, ela já tinha muita relação com essa holomaturidade desde cedo, e que talvez fosse esse o caminho que eu precisava estudar mais a fundo, me desenvolver e assumir como uma linha de atuação para conseguir até exemplificar a questão da holomaturidade, né? Então, de certa forma, eu tive essa reflexão, e pelos trabalhos no Greenvex eu fui vendo, mas é a condição do invexólogo. O Greenvex ele é um grupo, né, que num nível avançado ele deveria ser o quê? Invexólogos ali trabalhando em função das GESCONs para desenvolver a invexologia ou mesmo outras linhas aí de conhecimento dentro da Conscienciologia. E aí, a partir daí eu comecei a me analisar.
porque não existe uma espécie de definição. O que é o invexólogo? É algo que precisa ser construído. Então eu pensei, eu não me acho ainda a assumir dessa condição de invexólogo profissional, por estar nessa fase de desenvolvimento. Tudo isso ainda está na minha fase, vamos dizer assim, anterior à adultidade, né? Eu estou com 25 anos, então acho que já tenho 5 anos de vivência com a Invex, mas exige alguns resultados um pouco mais a médio prazo da Invex, que eu já colhi vários resultados, mas já me sinto na maturidade de afirmar essa condição do pré-invexólogo no sentido da preparação para esse processo, de como foi todo esse processo para mim, que eu acho que envolve um pouco dessa trajetória que eu contei, né, e de várias ideias que eu tive a respeito, né, desse processo da invexologia. Perfeito. Bom, nós temos aqui já algumas questões dos teletertulianos. Vamos lá para a primeira. Ao verbetógrafo, professor Pedro, Pensenologia, página 1, quinta linha. Como realizar a eliminação dos antipensenes quanto às técnicas evolutivas? E continuando. Por que algumas pessoas têm esses antipensenes? Preconceito, desinformação? Então, as técnicas evolutivas, eu comentei já da Invexis, mas tem também a técnica da Resexis, né? Que é a reciclagem existencial, uma mudança para melhor. A pessoa já está na fase da adultidade, ela já tem alguns compromissos que são mais reversíveis, ela não tem a mesma liberdade que o jovem ali que está com a vida um pouco mais solta, mais apta para tomar certas escolhas. Então ele acaba optando pela ressex, a pessoa que está nesse momento de vida. Essas técnicas evolutivas, elas envolvem principalmente o foco na desperticidade e no completismo existencial. Então a pessoa que ela tem uma espécie de antipensênio, um pensamento contrário à aplicação disso, é de se avaliar, porque podem ter várias causas, mas principalmente a pessoa faz uma mudança geral na vida dela. E quem não está apto ou não entende esse tipo de mudança pode sentir até uma dor de cotovelo emocional, né? Ou eu estou vendo o outro seguir, eu não estou conseguindo, aí gera um tipo de antagonismo, ou mesmo pelas opções, pelas escolhas evolutivas que essas técnicas proporcionam. Então, se a pessoa antes ela tinha o costume ali de estar, às vezes, frequentando um grupo de amigos que tem atividades mais ociosas, às vezes um grupo de amigos que frequenta ali um barzinho, vamos pegar um exemplo que é bem comum, né? Então, você passa a priorizar, organizar mais seu tempo, a ver o que está tendo de rendimento naquele tipo de encontro e vai, às vezes, fazendo um balanço e vendo que aquilo não é o melhor para a sua evolução. E aí aquela turma, ela vê, mas fulano mudou, fulano não está mais aqui com a gente, fulano agora, né, se sente, não sei, evolutivamente superior, então não pode estar aqui com a gente. Não é que a pessoa vai deixar os amigos de lado, mas muitas vezes a troca de afinidades em termos que essas técnicas vão gerar, no sentido da pessoa priorizar o parapsiquismo, priorizar a mental somática, priorizar desenvolver ao máximo a sua cognição, para chegar no completismo existencial, que também são várias tarefas, a própria rotina de trabalho, né, os compromissos, pode gerar em outras pessoas esse tipo de antipensene. Agora, há de se avaliar também até que ponto que a pessoa também não pode ficar querendo convencer os outros de que esse é o melhor caminho, se esse caminho é bom para mim, né? Porque às vezes é muito comum as pessoas que conhecem a conscienciologia, aí querem trazer isso para todos os familiares, todos os amigos levarem para esse meio. E às vezes aquelas pessoas não estão no momento, não estão interessadas nisso, e a própria insistência da pessoa pode gerar uma certa aversão do outro, né, em relação a essas ideias. O que eu vejo de profilaxia, ou de melhor modo da pessoa eliminar isso, é justamente estudando mais o que significa, trazendo a informação, não querendo convencer, vendo se a pessoa realmente tem interesse nisso, você traz a informação. Senão, às vezes, não é nem o momento de tocar nesse tipo de assunto. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a pessoa que tem esse tipo de antagonismo e está dentro da conscienciologia é para ela avaliar até que ponto que ela já assume essas técnicas evolutivas, que ela não está numa certa um certo subnível em relação à programação existencial, que assumir as técnicas evolutivas vai colocar ela, né, vamos dizer assim, num estilo mais locomotiva, para ela tocar o trabalho em frente, ela atingir o nível máximo de otimização da vida. Então,
tentei trazer uma resposta mais geral, porque pode ter várias casuísticas, várias causas para essa questão. Perfeito. Fatologia, página 1, última linha. Quais são a terapêutica e a profilaxia quanto às imaturidades juvenis, das quais poucos jovens escapam? Então, esse ponto que a pessoa tocou é bem sério, porque na juventude a pessoa está num processo de maior turbilhão hormonal, há também a condição da formação da personalidade, e fora a própria questão do afeto, né, que os pais depositam muito afeto na criança, a pessoa quando vai para a adolescência é a hora dela ter esse autoafeto e chegar na fase adulta, assumir a adultidade o quanto antes, né? E muitas vezes, por estar nessa condição dessas fragilidades, o jovem ele se torna uma isca, vamos dizer, fácil, uma pessoa mais influenciável. E muitas vezes a falta de autocrítica leva a pessoa a seguir alguns caminhos, né? Buscar essas inutilidades, essas imaturidades juvenis. O que eu recomendo é a técnica do anteporão consciencial. Essa técnica, há um artigo escrito, se a pessoa escrever no Google mesmo, vai direcionar para o site da revista Consciência, que o autor explica com bastante detalhes essa técnica do anteporão consciencial, em que o porão consciencial são essas imaturidades, esses trafares, muitas vezes até multimilenares, que a consciência carrega, por mais que tenha uma influência da mesologia, mas ela não está bem resolvida. E a ideia dessa técnica é basicamente a autoconsciencioterapia aplicada nesse contexto do porão consciencial. Então, no artigo é feita uma listagem de mais de 100 características dessas imaturidades que geralmente acometem o jovem. E os passos da autoconsciencioterapia, né, que a pessoa vai fazer a autoinvestigação, depois passar para o autodiagnóstico, depois vem o autoenfrentamento, que vai envolver questões intraconscienciais, extraconscienciais com outras pessoas ou com o ambiente em que ela se encontra, para chegar na superação dessas imaturidades. Então, a melhor forma seria a partir desse enfrentamento mesmo, mais técnico. E a ideia é que eu até trago aqui no verbete também, que a mocidade, a adolescência é uma fase que todos vamos passar, mas a característica da mocidade, no sentido dessas imaturidades, ela é um trafar. E não necessariamente o jovem precisa manter isso, ele pode assumir a maturidade antes. Então, ele ter a lucidez, o próprio contato com a Invex e com outros inversores, vai fazer cair várias fichas de que algumas características que a pessoa está levando na própria vida, alguns comportamentos, tem essa parte de maturidade. Aí ela vai tentar puxar para cima da média. Porque se ela estiver num grupo que a média é ser mais imaturo mesmo, ele é um pouquinho mais maduro, não, está tudo certo, eu sou mais maduro que esse grupo. Quando ele tem contato com um grupo, como por exemplo, as pessoas que estão aplicando a Invex, que puxa você para uma antecipação maior, você acelerar a sua evolução, naturalmente você já começa a ver algumas imaturidades a serem superadas para eliminar o porão consciencial. Perfeito. Patologia também, página 2, 13ª linha. Quanto ao estudo da biografia de prováveis inversores da história, poderia citar o nome de alguns deles já bem estudados? Olha, uma condição que nós entendemos dentro da Invex é que ela é uma técnica fundamentada na conscienciologia. E ela envolve o planejamento máximo da vida humana desde a juventude, com a finalidade de trazer ideias libertárias, através de gestações conscienciais, com a finalidade de ter maturidade desde cedo e de praticar assistência. Então, da forma como é configurada essa técnica, principalmente pela condição da conscienciologia, envolver essa visão de técnica de vida, em que você não está vendo só a vida intrafísica, você está vendo as tuas múltiplas existências, você está vendo também a condição do parapsiquismo como uma ferramenta essencial. Então, desse modo, o parapsiquismo técnico, com essa visão multiexistencial, com essa visão bem, vamos dizer, de tecnicidade na vida, a gente não encontra pessoas com todas essas características. Então, a técnica da Invex é algo pioneiro, é algo que uma geração atual está aplicando. Porém, o que os inversores fazem bastante é o estudo de biografias de grandes personalidades da história, que tem características que se assemelham à técnica da Invex, né? Que tem antecipações, que tem exemplarismo em termos de maturidade e termos de posturas libertárias. Então,
Então eu sugiro, até na filmografia eu coloquei 3 filmes, e 2 deles são referentes a biografias. Um filme é a história de Florence, que conta a vida da Florence Nightingale, que é a propositora da enfermagem moderna, uma pessoa que se dedicou com afinco à assistência desde a juventude. Também algumas das evitações da INVEX, né, da pessoa não optar pelo casamento, ela buscar ter mais liberdade de vida no sentido de não ter filhos, mas priorizar a assistência a um grupo maior de consciências. A Florence também demonstrou isso, e no século XIX, né, então, onde a repressão, os costumes contra a mulher eram muito mais tradicionalistas, então ela tem várias condições de exemplo que se assemelham à técnica da INVEX. Outra personalidade que eu acho interessante é a do William Wilberforce, que também está na filmografia com o filme Jornada pela Liberdade. William Wilberforce, ele foi um abolicionista inglês que conseguiu, né, com muito esforço, atuando desde jovem na política. Então ele e um outro amigo, William Pitts, atuavam desde 20 e poucos anos na política, ali no parlamento inglês, a conseguir no final da vida dele a abolição completa da escravatura dentro do Reino Unido. Interessante as precocidades. Por exemplo, o William Pitt até hoje é o primeiro-ministro inglês mais jovem, que assumiu essa função, que seria a função, vamos dizer, top da política ali, aos 24 anos. Demonstra um nível de maturidade, de diplomacia, né, realmente de posicionamento muito precoce. E interessante do William Wilberforce que ele foi se casar e ter filhos só com 38 anos. Depois já tinha se dedicado toda uma fase da vida a essa causa, né? Agora aí tem aquelas condições que eu comentei, né? Eles não tinham essa visão tão técnica, muitos deles que têm essa mesma característica dos dois, não tinham a autoconsciência de uma proexis mais específica, eles tinham uma sensação de um chamado, né? Eu sou chamado para uma missão, muitas vezes uma visão religiosa, e aí seguem esse chamado. Então, há uma série de questões aí que divergem um pouco da INVEX, mas são exemplos interessantes, tem outros também, né? Mas eu considero que esses 2 de filmografia vale a pena a pessoa dar uma estudada mais profundamente. Perfeito. Professor Pedro, Fatologia, página 2, 9ª linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre a pressa e ansiedade levando à precipitação antievolutiva? Então, essa condição é muito comum no caso do jovem, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, que é recheada de estímulos, a era da fartura o tempo todo, te colocando novidades, te colocando novas possibilidades e te colocando ali informações a todo momento, né? Muitas vezes informações úteis e muitas vezes informações de inutilidades. E a pessoa, ela entra nesse fluxo da vida humana, né? Nessa correria da vida humana, e por estar muito jovem, não ter muitas vezes a auto-organização ou mesmo o planejamento da vida dela, ela acaba saindo, pegando uma frente depois da outra, um horário sempre ali contado para fazer tudo que tem que ser feito, e isso conduz a uma pressa, conduz a uma ansiedade, que são, vamos dizer assim, sensações, são emoções ali que são reações mais instintivas. Por falta, às vezes, de discernimento, a pessoa acaba caindo nessa pressa, nessa pressão mesmo, porque a técnica da INVEX pressupõe antecipação. E aí o jovem também, ele se sente um pouco pressionado, poxa, eu também tenho que antecipar, eu estou jovem, mas eu não posso deixar para fazer o que eu tenho que fazer mais para frente. A hora é agora, o momento é já. Mas é importante a pessoa refletir, por isso é a questão da auto-organização, do marketing planejamento, como ela pode equilibrar tudo isso na vida dela, para ela ter uma vida saudável. Eu mesmo, vendo no meu caso, tenho um trafar, às vezes, da imaturidade somática. E aí você quer usar e abusar do seu corpo físico, né? Por estar muito jovem, a gente não sente ainda o corpo físico nas suas limitações. E aí você está testando também os seus limites. Aí você pega 1, 2, 3, várias frentes para fazer, e muitas vezes pode a pessoa se estrepar, vamos dizer, se esbudegar no meio disso tudo. Então, a pressa e a ansiedade, elas podem ser características da pessoa que ela vai precisar trabalhar, e pode usar, como eu comentei, a autoconsciencioterapia também para analisar quais os mecanismos, por que essa pressa ela está
pessoa tem tanta necessidade de ser precipitada, né? Se ela não pode, às vezes, levar a vida um pouco mais calma, mas com um nível maior de homeostase, de equilíbrio. E foi um movimento que eu fiz. Apesar da minha rotina ela ser bastante movimentada, eu consegui manter essa homeostase. E, para isso, eu apliquei muitas vezes a técnica da imobilidade física Vigio. Então, até na revista Consciência, eu publiquei um artigo recentemente sobre as repercussões de aplicar a imobilidade física Vigio por mais vezes. Então, no meu caso, eu apliquei por 10 vezes essa técnica, que é uma técnica que você fica 3 horas sentado em uma poltrona, sem mexer o corpo físico, focado em um tema de reflexão, ou focado mesmo num fundo branco, para você justamente acalmar o seu corpo físico. Tem a ver com a questão do jovem também, da psicomotricidade, se é mais difícil ele controlar o próprio soma, pela própria falta de maturidade biológica. Nós entendemos na Conscienciologia, pela questão do desenvolvimento biológico, que a maturidade biológica ela só se concretiza aos 26 anos. Então, por ainda estar nessa fase, ainda tem um pouco da influência do soma sobre o próprio mental soma, sobre o próprio discernimento. E com essa técnica que eu vi que é possível a pessoa inverter essa condição, predomínio do mental soma sobre o soma. Então, eu recomendo essa aplicação da imobilidade física Vigio, e se tiver interesse, procurar esse artigo também, que tem mais informações lá. Parafatologia, página 2, terceira linha, poderia fazer um contraponto sobre a antecipação sadia da TENEPS pelo inversor? O contraponto que eu posso fazer, eu antecipei a TENEPS para essa fase agora, né? Desde 2013, eu estou praticando a TENEPS, que exige a condição de muita reflexão antes da pessoa tomar essa atitude. Porque é um compromisso para o resto da vida dela, um compromisso que exige uma série de condições bem sedimentadas, para a pessoa não avaliar, que às vezes também a própria condição da INVEX de antecipação, e a pessoa acaba se empolgando demais com isso, e cai de novo no que a gente estava falando antes da precipitação. Que até mesmo uma decisão evolutiva, como é aplicar a técnica da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que diariamente, 1 hora por dia, a pessoa vai estar exteriorizando energias, doando energias para consciência e consciência, em conjunto com o amparador extrafísico. Então, exige um compromisso, exige a vida já estar um pouco mais assentada na parte profissional, financeira, que isso pode ser brechas para até a pessoa sofrer algum tipo de assédio e não conseguir levar de frente a TENEPS. A condição também da dupla evolutiva é importante para ter o exercício da sexualidade, da afetividade sadia, de modo a não gerar aquelas cunhas mentais em relação aos pensenes de fantasias sexuais, devaneios que muitas vezes acometem ao jovem, né? E, principalmente, a confiança no autoparapsiquismo, para a pessoa assumir essa condição. Porque pode acontecer da pessoa ver, não, minha vida está legal, vou, e quando começa aquele processo, não tem muita confiança parapsíquica e vê que não está conseguindo bancar, né? Então, o contraponto que eu posso fazer aí é que a pessoa que optar por antecipar a TENEPS para a fase preparatória, que ela faça, pelo menos, durante uma semana, durante ali alguns dias, aquela técnica da madrugada, né? Ela colocar ali como está a vida, acordar durante a madrugada, que é um momento mais calmo, está tudo tranquilo, o pensene ali mais pacífico mesmo, sem muita interferência externa, e ela refletir, é o melhor momento agora, por que eu quero antecipar, para quê, né? Será que eu estou fazendo isso mais para elevar o meu ego, que eu quero mostrar que eu já tenho essa condição, ou mesmo eu quero fazer em função da assistência, que é essa técnica. Fazer uma autorreflexão profunda durante vários dias nesse período da madrugada, colocar numa folha em branco os prós e os contras de assumir isso agora, porque exige demais da pessoa, né? Então, no meu caso, eu vejo tanto que é importante a pessoa ter auto-organização para assumir essa tarefa. Então, eu confio demais nesse traço meu da auto-organização para conseguir manter um processo que é mais sério do que a própria dupla evolutiva, o próprio casamento. Né? Você vai levar aquilo, o resto da sua vida, aquele compromisso. Então, o que eu penso
principalmente para o jovem. Eu conheço casos de pessoas que assumiram a TENEPS bem jovem que não conseguiram bancar, porque foi um movimento precipitado. E conheço casos de pessoas que assumiram e estão levando numa boa. Então é importante essa reflexão bem profunda de ver que é o real momento, né? Isso tudo dentro do max planejamento dela, para ela ver se ela não está, às vezes, também focando demais em uma área e deixando outras para trás. Tem que ser uma ideia de levar tudo em conjunto para, no futuro, ela sentir realmente que a vida dela está bem assentada, está caminhando em todas as frentes que ela se propôs trabalhar. Professor Pedro, Fatologia, página 2, primeira linha. Quando o entendimento pelo pré-invexólogo da mocidade se constitui trafar? Bem, eu já comentei anteriormente, mas a condição da mocidade no sentido de que a fase mesmo imatura da juventude, né, que é a adolescência, ela é uma fase que todo mundo vai passar, mas não necessariamente eu preciso passar ela naquela postura muito de rapazinho ou mocinha, sabe? Você pode já, nessa fase, ter uma postura de adulto, uma postura madura, muitas vezes mais madura que adultos que já estão lá na meia-idade. Então, essa noção que o inversor e o pré-invexólogo precisam ter, né, é de que ela vai eliminar ao máximo essa postura mais infantil da personalidade, que tem a ver com a juventude, e isso não é, vamos dizer assim, um auto-sacrifício, um auto-martírio, não é você deixar de aproveitar a vida, que às vezes é muito vendido na sociedade a ideia da juventude como o melhor período da vida. Então, aí tem muita gente que quando você começa a ter uma postura madura, nossa, mas você é tão sério, tão novo, sabe? Já tem toda essa visão, parece o quê? Que você não está aproveitando a vida. Para muitas pessoas da sociedade podem ter essa visão, mas o que a Invex pressupõe é que, não, isso é que é realmente o aproveitamento máximo da vida, porque você está eliminando os trafares, eliminando as imaturidades, as infantilices, as tolices da juventude e mantendo a sua jovialidade, mantendo o bom humor, mantendo uma característica ali, vamos dizer assim, que o pessoal entende do jovem, né, da animação, da vontade, da disposição, e aproveitando todo esse gás para já ter uma postura mais madura. Isso que a gente entende que é tirar o máximo proveito da vida, né, em termos evolutivos. Tecnologia, página 2, última linha. Quais as principais técnicas de auto-organização para o aproveitamento máximo do tempo? A gente até estava conversando sobre isso no almoço, né, Loche, que a ideia da planificação é o que eu aplico hoje na minha auto-organização. Então, eu uso basicamente 3 planilhas, uma pensando na minha semana, que tem ali cada dia da semana, de meia em meia hora ali, separado, e as atividades que eu vou encaixando ali. Então, eu tenho uma noção das atividades padrões que eu tenho na semana, as brechas de horários que eu tenho, o horário que eu tenho para cada atividade bem definido, visando aproveitar ao máximo esse período da semana. Eu vejo meus valores, minhas prioridades evolutivas, que eu preciso desenvolver, e a partir daí eu faço essa planilha no nível semanal. Aí eu tenho uma outra que é no nível anual, que aí você tem todos os dias do ano, finais de semana, feriados, ali, para você ter uma visão de conjunto de como vai ser o seu ano. Então, no início do ano, eu já faço uma autoaferição, um balanço existencial de como foi o meu ano anterior, né? E como que vai ser o próximo. O que eu consegui realizar, o que eu não realizei, o que eu realizei a mais, o que eu realizei a menos, faço esse balanço e já proponho o que vai ser realizado no próximo ano. A partir daí, essa planilha anual, já dá para inserir algumas coisas, por exemplo, cursos que você quer fazer, ou se você a pessoa é professor de Conscienciologia, quais cursos ela vai, às vezes itinerar, viajar, ela marca ali, eventos como viagens a trabalho, ou alguma coisa marcante no ano, né? Então, por exemplo, a semana da Invex aqui, eu estava programado com isso há bastante tempo, que eu ia estar aqui durante essa semana, então toda uma auto-organização para poder estar aqui durante esse período aí. E a outra planilha seria do Max Planejamento, da visão de conjunto da vida inteira. Então, ela pode pegar ali, vamos dizer, dos 15 aos 90 anos de idade, traçar uma planilha em que um eixo é a idade e outro eixo seriam as etapas ou as conquistas evolutivas. E ela ir colocando o que ela já tem, qual idade ela atingiu e o que ela pretende. Então, com a pergunta anterior, TENEPS, aí a pessoa planeja lá
com qual idade eu pretendo realizar a TENEPS? Com idade X. Então, o que eu preciso ter pronto antes disso? Essa visão de conjunto da vida, ela vai estar alinhada com a visão do ano que você vai viver e com a tua semana. E junto com isso eu busco aliar também o código pessoal de cosmoética, da pessoa estar com esses valores, né, do código pessoal ali inserido em ações práticas no dia a dia. Antagonismologia, página 3, primeira linha. Qual a definição de efeito halo? Então, aí tem um antagonismo entre o efeito halo, que é a gente pensar mesmo num ralo de pia, que ele suga toda a água que cai ali na pia. Então, seria uma condição de vampirização. A pessoa que está com carências energéticas, defasagens emocionais, ou está com, às vezes, algumas necessidades não supridas, ela tende a ter esse efeito halo na psicosfera. Que onde ela chega é aquela pessoa que, vamos dizer, que tem uma flor, ela murcha a flor, né? A flor, depois que ela passou ali, ela acaba morrendo, porque ela suga a energia até das plantas. Isso seria o caso extremo. Mas no nosso dia a dia tem pessoas que a gente interage o tempo todo, as interações energéticas, têm as suas carências. E muitas vezes elas podem direcionar as carências em função de nós, de quem está ali, da própria pessoa que tem às vezes um pouco mais de energia. É importante a pessoa dominar as técnicas energéticas, estado vibracional, assim, desassim, para ela saber se defender desses momentos, até que ponto que é o momento dela doar energia, até que ponto que é o momento dela também dizer não, porque a pessoa às vezes cria uma dependência com esse ralo sem fundo, né, vamos dizer. E o ideal é a gente ter a homeostase para chegar na condição de efeito halo, né, que é aquele efeito similar ali à pedra que bate no lago e dá aquela expansão, né, de vários círculos ali que expande para o ambiente. Então, onde a pessoa chega, ela está com a homeostase energética em dia e as pessoas sentem esse, vamos dizer, um certo conforto, uma sensação positiva daquela presença, a força presencial, em relação a esse efeito halo da própria personalidade dela, da forma como ela mantém a homeostase. O efeito halo, ele é doador. O halo é absortor. Sugador. Sugador. É o sanguessuga. Absorvedor. Lesiologia, página 3. Qual a definição da lei da manutenção do megafoco consciencial? Então, o megafoco é o que você vai ter como a sua prioridade máxima. Então, essa lei é uma lei que tem muita relação com a ProEx, que a pessoa, a partir do momento que ela define uma linha de atuação na ProEx, que ela tem uma relação com o que ela pretende realizar, aquilo vai ser um megafoco dela. Então, tudo que não entra naquele megafoco acaba deixando de ser prioridade. E a pessoa manter isso a longo prazo é o que vai chancelar ela, a própria identidade interassistencial, o próprio exemplarismo para ela conseguir chegar numa GESCOM de alto nível, de alta VERPOM, através dessa manutenção, desses esforços. Porque é muito fácil a pessoa assumir um negócio aqui agora, aí passa um mês ou menos e já muda de ideia, né? E a manutenção, eu vejo muito isso, que os esforços, a determinação da pessoa é o que vai conduzir ela. Então, não existe aquela coisa do dom sem esforço, né? Da mesma forma, não existe reciclagem também nossa sem fazer esforço. Então, a manutenção, ela é importante para qualquer coisa que a gente quer conquistar na vida. Eu já trouxe aqui também um verbete, que é o binômio paciência-persistência, que é nesse sentido da pessoa manter essas duas posturas com relação ao megafoco. Ela saber ser determinada, persistente, fazer, ir atrás, mas também tem o momento dela ser um pouco paciente, dar tempo ao tempo. Então, equilibrar tudo isso, mas sempre tendo em vista um megafoco. Que isso é o que, vamos dizer assim, vai ser aquela pessoa locomotiva. Onde ela vai atingir os objetivos que ela se propõe. Na página 5, temos aí a listagem, né, das atitudes. E o item 11, Max Planejamento. Monitore e aperfeiçoa regularmente o Max Planejamento utilizando variadas técnicas para a consecução do mesmo. Pode detalhar como colocar em prática este monitoramento? Bem, o monitoramento eu faço da seguinte forma. No meu ambiente de trabalho, eu trabalho como autônomo, sou representante comercial e, na verdade, eu trabalho em casa, eu tenho um escritório e
na rua, faço visitas a clientes. Então, nesse escritório onde eu trabalho, tem um mural, e nesse mural eu tenho essas planilhas que eu comentei anteriormente, expostas. E nessas planilhas tem a data em que eu fiz essas planilhas. E aí eu vejo como que está isso comparado ao meu... Eu tenho um momento para reflexão para observar aquilo e ver. Eu estou caminhando efetivamente para isso ou está algo teórico? Está algo só no papel? Então, fazendo isso, a pessoa ela tem essa correlação prática com o dia a dia. Mas é interessante a pessoa pensar também que esse monitoramento muitas vezes vai envolver a alteração também do planejamento dela, que muitas vezes a gente planeja tendo noção de algumas variáveis, e essas variáveis, a vida ela não é algo igual uma máquina, né? A gente não vai programar a nossa vida para viver como um robô, mas a vida tem essas surpresas, essas questões que a gente precisa ter flexibilidade. Então, a pessoa às vezes pode ter uma nova atribuição que surge para ela, ou algo que ela não estava esperando, que muda tudo. Então, ela precisa ter essa noção desse monitoramento. O que eu busco fazer é, de 6 em 6 meses, estar revendo todo o Max Planejamento e ajustando, né? Então, a última vez que eu fiz isso foi final do ano passado, e agora está na época de fazer. Então, a gente fez agora o curso da despertometria, já mexeu com várias coisas, até para alterar algumas partes aí do próprio Max Planejamento. Então, essa é a minha sugestão. Professor Pedro, Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar o lifestyle verponológico do inversor existencial? Esse lifestyle seria o estilo de vida. Então, eu coloquei aqui a questão verponológica, porque o inversor, eu considero que ele está na linha de frente de vivência das verpons. Pela própria Invex, construiu uma grande verpon da Conscienciologia, de você buscar antecipar uma série de conquistas para uma fase ali mais preparatória da existência, né? Então, a pessoa ter essa consciência disso, buscar aplicar isso no dia a dia, ela vai estar atenta ao quê? De que a vivência, o exemplarismo da Invex, ela está sempre buscando se superar, está na vanguarda do pioneirismo em relação a si mesmo, em termos das próprias reciclagens. Então, isso que eu vejo que estaria nessa filosofia de vida do inversor, nesse lifestyle, em relação às próprias verpons. Parafatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse a autodefesa energética e escage autoconsciente cotidiana em contraposição ao fluxo patológico social. Certo. Então, a condição da Invex, ela vai em contrafluxo à mesologia. Porque, como eu comentei aqui anteriormente, né, a mesologia, de modo geral, a média das pessoas, elas não estão tão preocupadas, ou mesmo nada preocupadas com a questão da evolução consciencial. Elas estão muito mais numa condição ali, o que o meio me propõe, eu acabo tendo esse loco externo do meio e tento assumir essas condições, aquilo está bom, crescer, sobreviver, ter um trabalho, criar minha família, ficar ali naquela vida mais, vamos dizer assim, acomodada, está tudo certo. E tem também as situações de pressão, de sair da zona de conforto, mas que a finalidade ela é meramente dinheirista, né? Que a sociedade coloca, você tem que ganhar dinheiro, tem que estar sempre superando, comprando uma casa maior, tendo um carro melhor, que é uma finalidade, vamos dizer assim, muito pequena, muito supérflua, comparada com a ideia de evolução. Então, você pega para enfrentar essas condições ainda quando jovem, quando tem toda aquela condição que a gente já comentou aqui também na tertúlia hoje, que é o turbilhão hormonal do jovem, a própria condição ali do processo de amadurecimento. Então, é importante ao inversor ele buscar essa autodefesa energética através do estado vibracional e a própria condição de escagem, né? Ele está atento às interações energéticas. Eu comentei do efeito halo, tem um pouco a ver com isso. Mas trazendo um exemplo bem prático, que aconteceu comigo recentemente. Eu estava na faculdade, né, e um professor, estou no processo de começar a pensar na monografia, para finalizar a psicologia ali, e o professor que eu estava vendo para me orientar, eu estava pensando em trazer algum assunto relativo à Conscienciologia. E ia ver o nível de abertura da pessoa, né? Eu comecei a conversar com ele, falei umas coisas, ele começou já a dar o contra. Não, você tá ficando louco. Resumindo assim, ele quis me dizer isso, que eu estava louco,
e que não tinha nada a ver, e que ele podia me orientar sobre os assuntos, mas que teria que ser de outra forma e tal. Não, tudo bem, minha ideia aqui é ver até que ponto que ele ia me dar a abertura e até que ponto que eu poderia ali, né, trazer algumas ideias com ele, né. A pessoa não demonstrou abertura, então eu paro por ali, né, não tem por que continuar. Ao sair dessa interação, eu percebi toda a contrapensenidade que estava em mim, que eu percebi que não era um padrão meu. A contrapensenidade, até contra esse próprio professor, eu comecei a perceber, eu já cortei isso na hora. Não, a pessoa não tem nada a ver com isso, ele tem uma visão de mundo, a minha visão de mundo é diferente, eu não quero aqui tentar convencê-lo de que ele está errado, não é essa a ideia é fazer uma pesquisa. E eu percebia todo o processo extrafísico, porque a faculdade é um prédio histórico da Universidade Federal, um prédio de mais de 100 anos, então vocês imaginam as consciências que podem estar lá também, de muitos anos, que tem a ver com a ciência convencional, com essa postura mais materialista, eletronótica. E aí o que aconteceu foi que eu percebendo tudo isso, eu peguei o meu carro, estava indo para casa, e eu falei assim, nossa, mas tem uma escagem muito brava aqui comigo, né? Eu não posso deixar isso desse jeito. Eu parei o carro, abaixei o banco, fechei os vidros e fiquei trabalhando energia, até sentir que eu estava desassediado, para limpar esse processo. Deu uns 15 minutos, não, agora eu estou me sentindo bem melhor. Deu para ver a clareza nos meus pensamentos, como ficaram diferentes. Então, isso é uma condição de escagem, que foi, vamos dizer assim, num nível, vamos dizer assim, mais autoconsciente, né? Eu percebi no momento que estava acontecendo e não deixei aquilo comigo, como se fosse, depois eu faço isso, depois eu limpo. Não, vamos resolver agora. Então, esse posicionamento é muito importante. Porque se deixar com o rolo compressor da vida humana, te leva. Junto com essa pressão extrafísica, daqui a pouco a pessoa, ela às vezes está se afastando da Invex, ou está mesmo mudando os posicionamentos de vida dela, por cair nessas pressões aí extrafísicas também. É a lucidez, né? Você teve aí. Exatamente. Professor Pedro, mitologia, página 4, final da segunda linha. Poderia explicar sobre o mito de o inversor ser sempre jovem? Então, isso é um mito comum que nós observamos, que é a pessoa chegar jovem na conscienciologia e todo mundo encarar ela já como inversor. E que muitas vezes a pessoa ali ainda assumiu a Invex, não tem um nível de posicionamento relativo à Invex. Então, tem essa visão, é jovem, é inversor. E o que a gente está vendo é que já tem novas gerações de inversores hoje, e as gerações lá do início, né, até o Lost faz parte, já estão chegando aí na fase da meia-idade ali, e já estão numa condição adulta. Exposição gratuita. Exposição gratuita, é isso? Não é verdade, Lost? Então, se você não falasse, ninguém ia perceber, cara. Veterano, Veterano é a melhor palavra, né? Mais maduro, melhor. Mais maduro, tudo, com mais vivência. Você sabe que a experiência de saber que a idade está passando foi num congresso da Invex. Uma vez aqui, num congresso aqui mesmo, no CAEC, eu estava passando ali pelo Village e de repente eu ouço assim um grito, tio! Aí eu falei, não, isso não é comigo. E aquela voz insistiu, tio! Aí eu, não é possível. Tio! Aí eu tive que olhar, né? Aí eu olhei, era uma da Sinvex, né? De fora, estava participando do congresso e veio me fazer uma pergunta, onde é que ficava tal coisa, né? E naquele momento você se depara, então, com a idade que está chegando. Primeira vez que é chamar de tio. Isso não é nada negativo, eu acho que a experiência, toda a vivência, né? E até mesmo a exemplificação dos resultados da Invex, com a conquista que esses inversores tiveram aí. Mais de 10, 15, até 20 anos já vivenciando a Invex, todos os frutos, os resultados que eles escolheram. Então é uma questão do exemplarismo mesmo. Sim. Professor Pedro, Sindromologia, página 4, primeira linha. O avesso da síndrome do infantilismo. Pode traçar um paralelo entre uma consciência com idade de 30, 40 ou 50 anos que ainda apresenta níveis de infantilismo e o tema do verbete? Então, hoje a gente tem várias até matérias, se a pessoa procurar nos jornais, assim, das pessoas que estão conseguindo ter uma longevidade maior. Então, aquelas matérias assim, as pessoas de 50 anos hoje são os novos 30, pela condição da longevidade. Isso é muito positivo. Só que muitas vezes essa pessoa que ela está numa idade
mas, vamos dizer assim, ali na meia-idade, igual ela trouxe aí um paralelo, mas ela, além de ter essa longevidade somática, essa saúde mesmo somática, ela busca reviver todos aqueles momentos da adolescência, por ter essa crença de que a adolescência é a melhor fase da vida. Então a pessoa, às vezes, está no relacionamento, se divorcia, aí volta a frequentar a balada, aí volta a ter amigos, não, quero conviver só com a juventude da época, quer se vestir de um jeito mais descolado, vamos dizer assim, e vai ver qual está sendo a produtividade da vida dela, o que ela está realmente priorizando em termos de reciclagem, de exemplarismo, de posturas mais maduras. Ela está justamente num regressismo. Hoje se usa, inclusive, um termo que é adultescência. Eu ia comentar exatamente isso. O que eu vejo, assim, para fazer um aprofundamento, tem 2 artigos. Sobre a síndrome do infantilismo, tem um artigo nos anais da Invexis mesmo, que é da Marcela Croft, se eu não me engano, que ela detalha esse processo do infantilismo. E recentemente teve um verbete que defendido, que é a síndrome da exaltação da juventude, do Daniel Bertolucci, que ele traz todas as características que envolvem essa postura, né? Então a gente tem muito também comum a condição dos esportes radicais, que é aqueles esportes de aventura, que o pessoal, eu quero ir para a natureza, e daí vai para a natureza, mas com essa finalidade de fazer um rapel, um rafting, alguma coisa que bota o corpo físico em risco, resumindo é isso. E aí a pessoa se empolga e quer, não, eu tô mais velho, mas eu tô com um corpo de jovem. E aí quer ter essa vida e quando vê está desperdiçando uma série de oportunidades de poder estar tendo maior rendimento evolutivo. Perfeito. Lá nós temos aí, pode fazer. Pedro, parabéns pelo artigo, muito interessante. Queria colocar um contraponto, queria que você falasse um pouco sobre ele. Mantenha o microfone perto aí. Tá. Isso. A questão do invexólogo como o inversor, que tem como as suas GESCONs e a sua mega GESCON a intenção relativa à própria invexologia. Mas as outras consciências inversoras, que têm suas mega GESCONs e GESCONs voltadas a outro tipo de estudo, mas que são inversoras, como que você acha assim, se elas não são tipo invexólogos, né? Porque eu vejo que para você, quando opta pela inversão, você acaba tendo que manter um certo nível de estudo e reflexão sobre a técnica, até porque você pode querer mudar optar pela Resex. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso aí. O que eu compreendi da sua pergunta tem muito a ver com o verbete que foi defendido ontem pelo professor Felipe, da autoassunção da invexologia. Então, a invexologia é uma especialidade da conscienciologia. A Invex é uma técnica que objetiva o completismo existencial. Muitas vezes, esse próprio completismo existencial pode ter relação com o desenvolvimento da invexologia, que seria a condição do invexólogo, que além de inversor, ele assume a invexologia como a especialidade de pesquisa que ele vai desenvolver as GESCONs. Mas nada impede dos inversores terem um aprofundamento na técnica da Invex, entenderem bem, né, até trouxe inicialmente o meu caso, né, como foi esse processo, e estarem aplicando a Invex com a finalidade de outra especialidade da conscienciologia ou de conhecimento que ela quer desenvolver. Certo? Seria... Complementando, eu acho que é similar à questão de ProEx. Praticamente a gente pode considerar que todo mundo tem uma ProEx, mas nem todo mundo tem a ProEx de atuar com a proexologia. Correto? São 2 aspectos aí que se diferenciam. Então, ter ProEx e buscar ser completista é uma coisa. Agora, tem gente, como é o meu caso, que optou ou que tem a linha, a proexologia em si. A mesma coisa a questão da invexologia. Sim. Tem gente que aplica a técnica da Invex. E, além de aplicar a técnica da Invex, vai ser especialista na técnica da Invex, né? E tudo que envolve. E tem gente que não. Se pegar até a condição do professor Valdo, né? Ele tem a especialidade dele, que ele determina, mas ele já tem outras também, que ele já fez vários trabalhos extremamente significativos,
que não necessariamente restringe, né, a pessoa a ter que estudar só aquela especialidade. Ela vai ter que, o inversor vai ter que conhecer de ProEx, vai ter que conhecer de consciencioterapia, de intrafisicalidade, até porque várias questões. A especialidade ela não é exclusividade, ela é preponderância. É um mega foco Mater Pensene, né? Então, que é isso é importante. Síntese da pessoa. Certo? Oi. Também queria parabenizar pelo verbete, que ficou muito bom. É um tema que também estava recorrendo e ver que o verbete já está pronto por outra pessoa, eu falei, nossa, que bom, já tem como estudar. Aqui no Interdisciplinologia, na página 4, eu fiquei na dúvida se a intrafisicologia você caracteriza como sendo o estudo da sociologia, ou são coisas diferentes. Porque senão seria uma coisa que me veio a importância também do inversor estudar a SOCIM, até para fazer um contraponto com argumentos e com embasamento para a melhoria da sociedade intrafísica. Eu fiquei na dúvida se você colocou intrafisicologia como sociologia, ou seria coisas diferentes. Eu vejo um pouco diferente, né? Até recentemente teve um verbete que o tema é parasociologia, que foi defendido por uma socióloga. Ela traz algumas ideias da sociologia como sendo esse estudo do ordenamento das sociedades, das culturas e tudo. Então, assim, eu vejo a intrafisicologia um pouco mais ampla, porque você vai estudar tudo que envolve a intrafisicalidade. Dentro disso, as relações sociais e o ordenamento das culturas. Até assim, dentro desse assunto, eu acho que é muito sério, né, esse estudo pelo inversor. Eu acho que eu tenho um verbete que já está para revisão, que o tema é cultura invexológica, que é um pouco dessa ideia também da cultura da invexologia em relação a essa cultura da SOCIM, tudo como essas ideias também geram várias condições idiosincráticas, né, que tem um pouco relação com esse aspecto sociológico. E a ideia também que eu vejo é que essa aqui é a forma como eu vejo a condição do invexólogo. Então, nada impede, igual você falou, que tem a visão, estava pensando sobre isso também, trazer contribuições, trazer outros verbetes, outros artigos, outros temas, porque eu vejo que é um tema que está em construção, ele está em fase de, vamos dizer assim, maturação pela própria comunidade das pessoas que interessam pela invexologia. Pedro, aqui na página 3, voluntariologia. O voluntariado, instituição conscienciocêntrica e ser ao modo de pilar da inversão assistencial. Você poderia falar um pouco sobre esse tema? Sim. Bem, as inversões conscienciais, a teoria proposta pelo professor Valdo, ela coloca 4 tipos de inversões, né? Então, a inversão existencial, que seria esse planejamento máximo da existência, né, fundamentado na conscienciologia. A condição da inversão assistencial é a pessoa buscar fazer assistência desde a juventude também. Então, muitas vezes a pessoa ela chega na conscienciologia pela assistencialidade, ela já tem esse hábito de ser assistencial no cotidiano e vê que aqui o foco, né, da evolução é você prestar assistência de um modo mais técnico através da TARES, e essa assistência ter relação com a multidimensionalidade. Então, a INVEX, como ela está fundamentada na conscienciologia, ela busca a assistencialidade no nível da TARES, um nível mais, vamos dizer assim, atacadista e policármico, faz bastante sentido ela ter como pilar o voluntariado em alguma instituição conscienciocêntrica, que são as instituições que estão gerando, vamos dizer assim, pesquisas e estão reeducando as pessoas em relação às ideias da conscienciologia, as VERPONs, e, no caso, se a pessoa tem a inversão assistencial como algo que ela quer dinamizar, quer ampliar, esse voluntariado ele precisa estar muito bem consolidado, né? Para que ela consiga justamente, através do exemplarismo, dessa dedicação, que é o trabalho ali que você não está recebendo um valor financeiro para estar executando, é pela sua vontade, a própria palavra voluntariado, né, já pressupõe essa condição da vontade, demonstra que a pessoa está fazendo aquilo com um nível, vamos dizer assim, de assistencialidade mais do que um nível de egoísmo, de querer para si, apesar de que no voluntariado a gente ganha muito para si mesmo, a gente aprende muito com as tarefas do voluntariado. Então eu vejo que está bem conectado como um dos pontos chaves da inversão assistencial, a condição de voluntariado, também a própria docência nas ICs. Pedro, parabéns pelo verbete. E aqui na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, no começo da terceira linha. Qual página? 2. As polêmicas invexológicas. Você podia falar sobre algumas?
Então, a INVEX ela é uma das técnicas que mais gera polêmica, né? Que tem bastante, vamos dizer assim, acaba gerando conflitos, brigas e divergência de ideias. Justamente o que eu vejo que gera bastante conflito é essa condição do contrafluxo, de ter todo um pensamento predominante, a INVEX vem em contraposição a isso. Então, a gente já comentou aqui da importância da autodefesa energética, da pessoa perceber toda essa condição de escape, porque isso está envolvido também. Mas algumas das polêmicas que tem em relação à antimaternidade, né? Muita gente acha que a pessoa ela não ter filhos em função de se desenvolver em termos de gestações conscienciais, de deixar ou um curso, ou um livro, ou uma instituição, ou diversas condições que vão ficar, né, para um número maior de pessoas, que ela às vezes não, ela pode ter filho, não tem, isso nada interfere. Bom, realmente, ela pode ter filho se ela quiser, mas vai interferir no nível de liberdade que ela vai ter para atuar, porque um filho leva pelo menos aí 20 anos de cuidado para a pessoa depois poder andar com as próprias pernas, né, já tendo uma idade, uma maturidade para isso. Então, assim, outra polêmica muito séria é a própria condição do casamento. Algumas pessoas, não, mas se é uma família mais tradicionalista, e a pessoa vai optar pela INVEX, ela acaba gerando ali um certo desconforto dentro da condição tradicionalista da cultura que ela está. Então, pode ser em termos de casamento, mas a pessoa é de uma cultura oriental, a gente vê no japonês, é uma coisa bem fechada, e a pessoa começa a trabalhar com parapsiquismo, com energia, isso não tem a ver, a pessoa, no meio que ela está, muitas vezes, ela gera desconforto por isso. Então, assim, são várias as polêmicas. O que eu vejo é que é importante ter bastante consolidação de argumentos, né? Porque a ideia da INVEX, principalmente dentro do GreenVex, é você trabalhar com debate, com pesquisa, troca de experiências, e o debate ele exige ter uma argumentação sólida. Então, a própria condição mesmo da maturidade biológica, tem gente, mas eu passei um pouco, será que não dá para entrar na INVEX? Aí, às vezes, dá aquela dor de cotovelo, e aí tudo isso dá uma certa mexida com a pessoa. E essas dores de cotovelo, as questões mais emocionais que entram, é o que gera a polêmica. E se a pessoa ela buscar operar ao máximo com discernimento, com racionalidade, ela pode, vamos dizer assim, não precisa concordar 1000% um com o outro, mas vão chegar a alguns consensos pela logicidade. Essa que é a proposta, a autocrítica e a logicidade. Quando entra o emocionalismo, quando entra a própria questão de defender o próprio quinhão, ou alguma questão mais, vamos dizer assim, igual eu comentei, a dor de cotovelo, aí a pessoa quer brigar, aí que entra as polêmicas aí. Mas como é uma técnica, vamos dizer assim, radical, em termos da pessoa priorizar toda a vida dela em função dessa condição de ideias libertárias, assistência, ela costuma gerar aí alguns contrapontos e que por isso a gente colocou aqui as polêmicas, né? Eu ainda tenho. Ela tem ainda. Eu ainda tenho outra questão aqui na página 5, as atitudes. A número 8 eu achei bem interessante. Quer dizer, todas são interessantes, mas essa me chamou a atenção. Quer dizer, o nível de invexibilidade, você podia desenvolver? Claro. Então, a invexibilidade, hoje a gente tem a ferramenta do Invexograma, que é também de fácil acesso pela internet, se a pessoa digitar no Google, Invexograma, tem artigo do professor Alexandre Nonato, que é uma proposta de como mensurar o nível de aplicação da INVEX. Então, às vezes tem um tipo de mito também, um inversor, ele chegou mais jovem, ele queria estar assim também, tudo. Já é muito bom a pessoa chegar mais jovem e já assumir desde cedo. Mas dentro dessa faixa, desse grupo de inversores, também há uma nivelação. Também há inversores mais avançados, inversores com conquistas mais precoces e inversores, vamos dizer assim, medíocres, que às vezes empurram mais com a barriga, demoram um pouco mais para assumir algumas questões. Então, a invexibilidade, a pessoa ela está, como eu comentei, do monitoramento, do max planejamento, também está monitorando como está o meu nível de invexibilidade. Isso vai dar um diagnóstico para ela, em quais ações ela precisa priorizar mais dentro do max planejamento. Isso vai ter a ver com o perfil dela de aplicação da INVEX. Então, essa ideia da invexibilidade também é importante para a pessoa identificar esse perfil. Aqui na perfilologia, a gente tem
eu coloquei alguns tipos de perfis que eu vejo, né? Investidor autossuficiente, investidor energético, investidor intelectual, investidor parapsíquico. São certos trafores, certas precocidades, antecipações que aquele investidor tem de modo mais preponderante na manifestação dele e acaba gerando esses perfis, mas é importante ele mapear a invexibilidade para ter clareza disso e também para não deixar alguns pontos cegos sem desenvolvimento dentro do próprio Max Planejamento. Muito obrigada. Pedro, aqui na página 2, em sinergismologia, você poderia explicar um pouco mais do sinergismo Max Planejamento Invexológico Pessoal e Max Planejamento Max Proexológico da CCCI? O Mega Planejamento Max Proexológico da CCCI. Aqui Isso. é uma ideia que eu penso o seguinte, que se o investidor ele tem relação com a pessoa que está com a finalidade de aplicar a Proexis no nível mais otimizado possível, desde cedo, ela vai acabar assumindo diversas funções dentro da própria CCCI, se a pessoa entende que a Proexis dela tem relação com isso. Então, ela acaba convergindo, tendo um sinergismo entre o próprio Max Planejamento pessoal e todo o planejamento que tem aqui dentro da CCI de crescimento. Então, por isso que eu botei um mega planejamento da Max Proex, que é a Proex grupal. Então, a gente vê vários investidores que têm esse estofo a mais, esse gás, assumindo lideranças em ICs, abrindo novas ICs, também reciclantes, também nessa condição. A gente vê uma condição muito forte dos investidores liderando essa parte de ter realmente uma vida mais otimizada por essa condição da Invex que pressupõe mais liberdade e mais produtividade também. Então, é importante a pessoa buscar esse sinergismo, né, pensando-se na condição da Max Proex. Pedro, você, aqui na página 5 mesmo, o item 4, dúvidas. Não possui dúvidas mortificadoras. Eu queria que você ampliasse mais as dúvidas mortificadoras, além do que a gente normalmente fala, casamento, filhos, religião. Você poderia ampliar um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, na verdade, eu coloquei pensando justamente nisso que você falou, que a pessoa que assim, eu quero aplicar Invex, mas eu acho que eu quero ter filho também, eu acho que eu quero fazer outras coisas, e aí ela fica aquela dúvida, ela não pesquisa, não aprofunda, mas e se eu casar, será que, entendeu? Mas a minha família me pressiona, e eu fico na dúvida se é isso mesmo que eu quero ou não. Então, essas dúvidas é falta de aprofundamento, demonstram uma certa superficialidade, uma certa condição rasa de entendimento do que os objetivos da Invex e por que dessas evitações. Eu pensei nessa condição, né, dessas que você comentou aí, mas podem ter outras, até se alguém quiser comentar outras, acho que existem outras sim, porque envolve uma série de questões de você priorizar. E toda escolha que você faz envolve abrir mão de algo, né? Então, se a pessoa está escolhendo esse maxi, vamos dizer assim, convergência de interesses, de priorizações, ela pode ficar na dúvida, às vezes, a questão dos jovens que me vê agora, da sociabilidade, ali, mas eu vou deixar meu grupo de amigos, entende? Porque essa condição do grupo para o jovem é muito importante. Mas se eu mudar esse meu grupo, como é que eles vão me ver? Aí fica aquela dúvida. Né? Então, são exemplos de condições que eu já observei. A tua sugestão é, no caso, se a pessoa estiver vivenciando isso, então aprofundar, né? Aprofundar, estudar mais, conversar com quem já está aplicando para ver os Exatamente. Procurar as pessoas que às vezes tiveram o mesmo conflito, buscar aprofundar naquele assunto, fazer uma pesquisa, escrever um artigo, que a ideia aqui, até do Invexólogo, é trabalhar com pesquisas. Então, eu tenho essa dúvida, vou fazer uma autopesquisa, mas uma autopesquisa bem profunda sobre essa característica, né? Então, se a pessoa pegar na literatura da Invex que tem hoje, fazer uma revisão, ela vai encontrar já vários artigos que tratam desses temas, que vão dar suporte para ela também trazer a abordagem que ela tem. Tem um complemento aí desse assunto, né? Você abriu espaço para complementação. Nas dúvidas mortificadoras, não só com a técnica de decidir pela antipaternidade, né, sadia, e todas as decisões que a Invex propõe, mas dúvidas mortificadoras quanto assim. Tenho até esse conflito, estou lidando com ele. A questão de, eu não sei bem qual é a minha Proex, o que é que eu faço? Já que eu não tenho essa dúvida,
isso acaba mortificando o seu processo de se posicionar diante da técnica e de buscar. Então é isso que você falou. É um exemplo. Então, eu não sei se eu tenho curso intermissivo. Eu tinha essa dúvida. Então, eu procurei pessoas para conversar, procurei estudar sobre curso intermissivo. Aí comecei, não tem uma retrocognição do meu curso intermissivo. Mas eu tenho uma série de características que estão indicando que eu tenho as minhas ideias, elas têm muita relação com toda essa proposta. Então, não me consigo me ver de modo diferente atualmente. Então, assim, o que eu vejo é que esse aprofundamento. Você comentou a questão da ProEx, vai lá na Apex, bate lá, pede para fazer o serviço de apoio à ProEx. É gratuito, 1 hora que você vai conversar ali, de repente vai clarear. Eu comentei no início que eu fiz aquele curso, Identificação das Diretrizes da ProEx, que também é um curso focado nisso. Porque é muito difícil a pessoa já ter isso bem claro, né? Eu cheguei, já sei qual é a minha ProEx. Isso eu vejo que é uma condição muito otimizada, mas que é bem rara de acontecer. É importante fazer esse aprofundamento no próprio Mega Trafor, no que você vê do teu dia a dia, o que te interessa mais, o que tem muita relação com os aportes que você recebeu, como você pode retribuir. Então, a Apex é uma instituição hoje especializada para poder fazer esse aprofundamento. O que a gente observa é o seguinte: hoje, qualquer um aqui tem condições de identificar, não um nível de detalhamento 100%, mas pelo menos assim, as diretrizes essenciais da sua programação existencial. Então, o estágio que a CCCI se encontra, ela facilita demais, como era, por exemplo, em relação, em comparação a 20 anos. Hoje está tudo muito facilitado. Eu acho que, se a pessoa quiser, ela identifica a diretriz básica da sua ProEx. Você tem a Conscius, onde a pessoa vai ter um nível de conhecimento maior. Você tem a Apex, onde vai entrar propriamente neste conteúdo. Você tem a OIC, que vai trabalhar também em alguns outros aspectos. Quer dizer, fora a própria Sinvex. Então, você tem hoje uma série de ferramentas que só não identifica, na minha opinião, sinceramente, quem não quer. Quer ver um exemplo? Você está há quanto tempo dentro da Conscienciologia? Você está recente. Então, 4 meses. Você já ouviu falar que tem uma instituição específica de ProEx? Sim. Se você está com essa dúvida, o que você já fez de curso ou atividades dentro dessa instituição? Está entendendo? Então, você tem ferramentas, materiais, oportunidades hoje que facilitam muito. Então, ele mesmo até colocou isso no início. Hoje já tem todo um conjunto de estratégias que ajuda a pessoa a identificar a linha. Eu vejo que está muito facilitado em relação ao que era. E eu vejo, assim, muito importante ele ter comentado essa sensação dele, porque muitas pessoas realmente deixam de se dedicar a Invex ou a Ressex por não ter essa clareza. Eles acham, não sei, e também não buscam aprofundar. Então, geralmente é porque tem essa visão mais superficial. O que eu penso também é que, a partir do momento que a pessoa fez uma identificação que ela já pode assumir, ela não vai ter 100% de certeza. Então, ela vai ter aquilo como uma hipótese, mas é importante ela bancar, assumir e ver os resultados disso, como isso vai confluir na vida dela. Futuramente, às vezes, ela pode chegar e ver, não, eu cheguei à conclusão que tem um outro veio aqui que eu preciso me focar mais, que tem mais ainda a ver comigo. E aí você tocou num ponto importante. Às vezes as pessoas também têm a ideia de que para começar a agir tem que ter 100% de certeza. Então é aquilo que eu falo que é a certeza estagnadora. Porque a pessoa, enquanto ela não tem 100% de certeza, ela não faz nada. Veja, a gente começa a fazer, mais ou menos já sabe que é por ali, a direção é aquela. Depois você vai, vamos dizer, se tornando mais preciso. Mas não vai perder aquilo que está fazendo. Agora, ficar parado, estagnado, realmente não vai. Esperando, igual tem aquelas coisas, o evoluciólogo mandar o e-mail do evoluciólogo não adianta, né? O professor Valdo chegar, só a ProEx é essa. Justamente. Então, se você sabe, por exemplo, sabe que é a Conscienciologia, e aí tem alguns elementos que facilitam muito isso, que a gente chama de tópicos transversais proexológicos. O que vem a ser isso? São elementos que estariam presentes em qualquer ProEx. As ProEx são únicas, exclusivas, individuais. Mas existem determinados metas ou tópicos que praticamente estariam presentes em todas as ProEx. Falando do nosso grupo, dentro da CCCI. Por exemplo, TENEPS. TENEPS a gente pode considerar
que é presente ou que está presente em qualquer PROEX aqui, de qualquer um. Isso é um tópico transversal. Se você já começa a pensar na TENEPS, você inevitavelmente já está pensando na sua PROEX. Outro aspecto, escrever livro. Todo mundo aqui, a gente parte do princípio que tem na sua programação existencial escrever livro. Se você já começa a se preparar para isso, você já está entrando na sua programação existencial. Então, já começando por esses tópicos transversais, já é um bom ponto de partida para que a pessoa possa depois cada vez mais ver aquilo que é a sua linha, o seu veio, a sua especificidade dentro de um contexto maior. A Entendeu? docência também seria um... Docência é um outro exemplo. Mas como a gente falou ontem, né, acho que ontem até surgiu isso, a pessoa às vezes ela atende tudo isso e se sente que está faltando alguma coisa. Aí tem que entrar naquilo que a gente falou do ajuste fino. É você saber exatamente docência em quê? Qual tema? Você quer dar aula de quê? Você quer escrever sobre o quê? Então, você vai vendo qual é o tópico, qual é o tema que lhe interessa mais. E assumir o que nós chamamos de identidade interassistencial. Da mesma forma que existe uma identidade profissional, fulano é engenheiro, ela é nutricionista, o outro é enfermeiro, o outro é psicólogo, a pessoa assumir uma identidade da assistência, que é o que caracteriza ou que tem maior frequência de linha de assistência. Então, o fulano vai ser consciencioterapeuta, o outro vai ser invexólogo, o outro vai ser parapedagogo e por aí vai, projeciólogo, proexólogo. Então, a pessoa assumir essa identidade interassistencial. Mas as pessoas também, elas ficam muito, vamos dizer assim, criam muito mito em cima disso. A PROEX, um fator muito importante, ela é motivante. PROEX não é condenação, PROEX é motivação. Então, já começa a pensar assim, o que você gosta? O que você gosta de fazer dentro da Conscienciologia? Quais são os assuntos que mais lhe atraem? Claro, você, por exemplo, seu caso, você está chegando agora. Então, nesse primeiro momento, você tem que conhecer mais a Conscienciologia, ter uma visão mais ampla, porque isso vai facilitar. A partir daí, começa por aquilo que você gosta. Existe um mito em relação à PROEX, que a gente fala do mito da Via Crucis, né? Porque a pessoa acha que a PROEX é aquela cruz que ela tem que carregar, que é aquele fardo. Então, uma coisa que eu tenho ojeriza é falar, vê o seu trafar, e vai para o seu trafar. Eu não vejo muita lógica nisso. A PROEX, sobretudo, é o seu trafó. É só você pensar o seguinte, a pessoa vai assumir um cargo numa empresa na área financeira. Então, quem vai selecionar? Vai selecionar aquele candidato que não sabe nada de finanças para assumir a área financeira? Não. Vai selecionar aquele que tem experiência, ou que tem motivação, ou que tem conhecimento naquela área para poder assumir. Em preponderância, a PROEX ela vai se dar sobretudo pelo trafor. Não é? Então, vejam isso, trafor, motivação, aportes, tudo isso ajuda e vamos desmistificar e desmitificar a questão da programação existencial. E fazer esse aprofundamento mesmo, né? E aprofundamento, você tocou nesse assunto. Igual eu comentei aqui no início, o pessoal não está, mas eu peguei tudo que tinha de escrito da Invex e comecei a estudar. É isso aí. Deixa eu ver o que tem aqui já desenvolvido, se é isso mesmo que eu... Porque às vezes a gente vê a pessoa que fala, eu não sei, mas também não correu atrás de nada. Aí também, né? Fica difícil. Aqui, Pedro, Felipe Portilho. Então, a pergunta é dentro de sociabilidade, dentro dos Greenvex, Gressex, enfim. A gente sabe que hoje em dia, no mundo de hoje, o jovem ele tem assim, alguns traços que são mais acentuados. Por exemplo, a competitividade. Outra coisa, o fato de fazer média e o processo da manipulação. Então, como é que faz o pré-invexólogo e o grupo, né, que às vezes tem esse trato bastante acentuado, não precisa ser bastante, mas tem acentuado e que aquilo ali inevitavelmente vai se manifestar em algum momento, como é que faz esse grupo para viver dentro do contexto da admiração de discordância na prática, de uma forma mais pragmática, mais realista, para vivenciar o processo da amizade intermissiva, né? Como é que é isso? Então, eu coloquei aqui na interaciologia essa importância da interação dos inversores. E ali tem outros campos de interação também, porque o inversor ele vai ter interação com o reciclante
E o invexólogo e o pré-invexólogo também, com pré-serenão vulgar, com o próprio ressexólogo, com um reciclante. Então, a gente pensar nessas questões de interações como trocas evolutivas. O que eu vejo dentro de amizades evolutivas está ocorrendo aqui um processo de, vamos dizer assim, ensino-aprendizagem, de interassistência, de interdependência nessas relações? É a primeira questão. A gente vai ter no congresso a apresentação de um artigo do professor Leonardo Schneider, que é sobre amizades no contexto da INVEX. Então, acho que vale a pena debater mais esse assunto nesse artigo. Ele tem um curso também pela CIP, que é de amizades evolutivas. E trazendo um pouco da minha experiência pessoal, o que a gente conseguiu em Curitiba foi um Greenvex de nível alto de entrosamento, a partir do momento que a gente teve projetos em comum, né, pela afinidade que todos tinham com a INVEX. Então, a gente, vamos organizar um SIG. A partir dessa organização do SIG, isso virou projeto em comum. Daí todo mundo acabou convivendo e buscando se ajustar para aquela meta ser cumprida. Então, isso gerou vários ambientes de interação e confraternização. Então, nesses espaços que a gente tinha, entre as reuniões, até mesmo no dia do evento, depois, nós buscamos fazer confraternizações, pensando no seguinte sentido, aquele ciclo da tarefa, né? Você vai planejar, né? Você vai verificar, vai realizar e também depois você vai comemorar que foi um evento bem sucedido e tudo. E nesses ambientes a gente buscava interagir. Se você não tiver um tempo livre para interação, até dentro da auto-organização, eu vejo que é muito importante, né, a pessoa entender que a convivência tem muita relação com a auto-organização. Se você não tiver auto-organização para ter um tempo livre, para ligar para as pessoas, para buscar estar com elas, até aquele momento sem, às vezes, ter nenhum assunto em pauta, que é aí que vem, às vezes, peculiaridades, né, da individualidade daquela pessoa. Então, penso assim, o Greenvex já é um espaço otimizado para isso, só que o Greenvex ele tem o foco nas pesquisas. Então, o que a gente tenta fazer era, terminava ali uma reunião do Greenvex, terminava um seminário de pesquisa que alguém apresentou, saía todo mundo para um lugar para comemorar, para jantar, para conversar, para comer alguma coisa. Outra ideia, a própria condição de caminhada. As pessoas, vamos combinar de domingo à tarde caminhar no parque. E ir lá, caminhando, fazendo exercício saudável e conversando, trocando ideias. O que eu vejo também, Felipe, é a pessoa, o inversor, que tem os vários perfis, né? E aqui eu coloco assim, num dos perfis, um inversor afetivo. No seguinte sentido, essa pessoa que tem esse traço da sociabilidade, de modo de ter essa questão das amizades, própria afetividade mais fácil para ele. Porque às vezes tem aquele perfil do inversor que ele é mais introspectivo, mais intelectual, outro já é mais, às vezes, muito focado e não liga tanto para isso. Essa pessoa que tem essa característica, de certa forma, ela buscar epicentrar esses eventos, né? Tem aniversário de fulano, já se antecipa, organiza para comemorar o aniversário daquela pessoa. Essas atividades fazem toda a diferença na harmonia, no sinergismo do grupo. Ele gira em torno do processo que eu queria ser mais assertivo, da heterocrítica, né? Tem até, o Vallo até coloca que quem é amigo faz heterocrítica. Mas receber heterocrítica não é tão simples assim, principalmente quando a pessoa ela tem traço da arrogância intelectual, tem um processo de fechadismo e de autoimagem mesmo para o grupo, né? Como é que é lidar com essa questão? E, por exemplo, às vezes está tendo um problema, a pessoa está, né, acontece, isso inevitavelmente pode acontecer. Sim. Né? E como é que o grupo vai lidar com essa questão assim, de uma forma assistencial, acolhedora, porém se posicionando? Né? A TARES, a pessoa, se você está observando algo que não está interessante, não está falando aquilo, está observando que a pessoa está com uma postura às vezes mais assediadora, ou ela mesma não está percebendo isso, está se auto-assediando, está assediando o grupo. Você percebe isso e não fala, você está contribuindo para o assédio dela. Primeira coisa, isso tem que ficar bem claro. Agora, o como falar, aí você vai ter que pensar na TARES, de acordo com a personalidade. Você falou, a pessoa é arrogante, a pessoa é assim. O que eu vou falar para ela, qual o momento que vai gerar um impacto positivo para que ela reflita sobre a mudança. Porque assim, às vezes, quando chega, dói, e às vezes aquele doer que vai gerar crise, vai desencadear crise de crescimento. A pessoa inicialmente ela vai ficar assim, vai ficar doída,
mas é uma questão que ela vai ter que resolver. Né? Faz parte do Faz processo. parte. Agora, a pessoa que fez essa TARES, lembrado daquele polinômio da interassistência, que envolve o follow-up, né? Então, às vezes a pessoa sai mordida e aí deixa ela para lá. E às vezes nisso ela fica com aquela dor de cotovelo e não volta mais. Isso aí. Isso é uma questão. Outra que o primeiro verbete que eu defendi era o binômio empatia e assertividade. Então a pessoa ela buscar se colocar no lugar do outro, mas ter o posicionamento assertivo também. Unir essas duas características, tentar fazer na medida certa. Então ali traz algumas ideias. E uma das ideias que tem lá é da pessoa buscar, se vai uma informação que pode gerar um conflito, uma pessoa que é mais resistente, você ir, mas também buscar ajudar essa pessoa no soerguimento dela depois. Dar a orientação até o ponto que a pessoa está disposta a ouvir também, né? Se a pessoa não quer mudar, está com fechadismo, muitas vezes é aquela questão, não adianta chegar lá 40 pessoas, exteriorizar energia para ela, não adianta chegar lá o evoluciólogo aparecer para ela, falar o que ela tem que fazer, ou falar o que ela tem que reciclar, mas se ela está fechada, não tem o que fazer, né? Então, saber também esse momento de deixar a pessoa ter o tempo dela, de absorver essas reciclagens. Mas acho que é importante, pela condição de amizade, você buscar abrir o jogo, né? E não ser, vamos dizer assim, ter a omissão perante o que você pensa, o seu posicionamento ali. Oi. Duas coisas, assim, mais ou menos girando em torno de um mesmo tema, sobre o que é o parapsiquismo. Primeiro que assim, o próprio desenvolvimento parapsíquico acaba sendo um pressuposto de toda a base conceitual da Conscienciologia, né? E a gente percebe que os inversores, muitas vezes, eles chegam mais na base da ideia inata e da intuição e do nossa, por aqui, olha só, e do que por uma autocomprovação. Às vezes as coisas vêm junto e caminham juntas, né? Mas do que por uma autocomprovação parapsíquica e tudo mais. Depois só que a pessoa ela vai começar a pensar nesse desenvolvimento. Eu queria que você falasse do paradoxo, do contexto do parapsiquismo na juventude e do paradoxo da gente não conseguir, dos greenbacks não poderem fazer trabalho energético. Acho que esse é um negócio interessante. O segundo ponto, com relação a TENEPS, eu queria que você comentasse sobre a reciclagem da sexopensenidade patológica, principalmente nas interações cotidianas, que também é algo que no contexto da juventude é muito, muito comum, assim, é um negócio que está aí. Sim. Bem, a primeira questão é a seguinte: não necessariamente o inversor ele chega e tem menos fenômeno parapsíquico. Às vezes tem pessoas que têm esse perfil, como eu comentei aqui, os vários perfis. Eu estou entendendo você comentar que há uma predominância, às vezes, de um perfil que a pessoa chega mais pela intelectualidade do que pelo parapsiquismo. Mas há a união das duas coisas, né? A pessoa estava pesquisando sobre parapsiquismo e conhece a Conscienciologia. E quando vê, tem todo esse corpo de conhecimento e ela vê que tem o traço da intelectualidade também. Então, há motivações diferentes. Não necessariamente o inversor vai chegar sem ter essa base parapsíquica. Mas a condição que nós vemos é que o parapsiquismo ele exige esforço, ele exige dedicação, exige a pessoa se motivar. Então, muitas vezes, se a pessoa chega muito nova, ela tem pouca vivência intrafísica, ela já quer ter vários parafenômenos de modo rápido, instantâneo, ela pode se frustrar, porque isso vai exigir dela uma reciclagem mais profunda, uma aplicação maior nas técnicas de parapsiquismo. Se a pessoa faz essa identificação de que ela tem o parapsiquismo mais como um trafal, um traço faltante que ela precisa trabalhar, é importante ela investir em cima disso, né? Então, de certa forma, é uma coisa que eu fiz, né? Eu me vejo muito mais puxado para a Conscienciologia pela questão da intelectualidade do que pelo parapsiquismo. E eu vi assim, poxa, não é um negócio que eu tenho uma desenvoltura, vamos dizer assim, máxima, né? Que foi aquilo que nossa, eu preciso trabalhar. Eu, até ter conhecido a Conscienciologia, não tinha muita ideia de parapsiquismo. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre sonho lúcido e acabei encontrando e, poxa, legal, e fui aplicando as técnicas. Então, assim, mesmo tendo esse perfil, eu consegui, de certa forma, praticar e programar para antecipar a TENEPS, que é uma tarefa avançada. E aí agora eu estou buscando qualificar essa prática da TENEPS, então fazer essa mesma condição que eu busquei fazer antes da TENEPS, agora com a TENEPS. Então, assim,
O que eu penso é que é importante o inversor trabalhar o parapsiquismo. Sem parapsiquismo, a Invex fica muito... Ela não é Invex, ela vai ficar muito restrita. Eu até coloco aqui na parafatologia a importância da pessoa ter alguns fenômenos parapsíquicos para ela poder assumir as técnicas evolutivas. Senão ela fica muito numa condição meio filosófica, teórica, ou mesmo ela não consegue assumir porque ela não teve ainda uma base de um fenômeno que confirmasse aquilo para ela. Então, assim, é importante a pessoa investir. Agora, por que isso não acontece dentro do Greenvex, as práticas parapsíquicas? Justamente porque o jovem, muitas vezes, não está ainda organizado o suficiente para poder trabalhar a energia. Então, se você tem ali uma condição de troca energética muito intensa, até a sua segunda pergunta, a sexopensenidade que tem com o jovem, outros problemas que podem ter ali a serem resolvidos. A pessoa ainda está jovem, está iniciante na Conscienciologia, às vezes é um inversor mais jejuno. Vamos fazer trabalho de energia? Vamos. E aí não tem quem é o epicentro da coisa. Quem vai poder bancar até a banca energética. E aquela pessoa que tem, ela puxa tudo para ela e pode acontecer até um acidente de percurso para ela não saber fazer a desassim correta. E outra coisa importante é que o Greenvex, ele é um grupo de pesquisas conscienciais. Então, o foco dele é produzir GESCONs, não é um foco de ter dinâmicas parapsíquicas. Então, se fosse um grupo de desenvolvimento parapsíquico, igual tem em algumas unidades, fora de Foz, esses grupos, daí é outro objetivo, entendeu? Eu vejo assim, nada impede, às vezes, fazer uma dinâmica no grupo uma vez que uma pessoa mais experiente faça uma prática de energia. Tá, mas isso não é o procedimento padrão, porque o foco do grupo é outro, né? E aí a sua segunda pergunta da sexopensenidade realmente é o que acomete o jovem bastante por estar nessa fase de afloramento da sexualidade, os hormônios. Ele precisa, primeiramente, buscar entender melhor o que é a dupla evolutiva e ter a aplicação da dupla evolutiva. Ela se abrir, vamos dizer, tem gente que é fechada para ter um parceiro. Nesse caso é importante ela se abrir para buscar alguém, ela se posicionar. E tem que as pessoas são abertas demais, caem na promiscuidade, elas precisam, né, diminuir isso e analisar. Espera aí, se eu estou tendo uma necessidade além do que é a condição sexual que a gente pode manter no dia a dia, eu quero ter vários parceiros, eu quero ter relações de várias formas, até que ponto isso não é efeito ralo, que a gente comentou antes, né, da carência energética. E como há uma inexperiência da pessoa em relação a isso, ela pode querer provar tudo, eu quero experimentar. Então, assim, o que eu vejo é o ideal, a pessoa se qualificar, buscar entrar nesse eixo da ProEx, buscar a questão da dupla evolutiva, que tenha convergência com a ProEx, que tenha uma relação em foco de evolução, e a partir daí, na dupla, usar aquela ideia do diálogo de desinibição. A pessoa, ela exercitar ali, no caso, essa sexualidade de um modo sadio. E não ficar reprimindo essas carências ali no contexto da dupla. Mas quando vinha a patropensenidade, ela buscar também não deixar que isso tome conta, né? Faça ali o assédio montar em cima. Então eu penso assim, só finalizando, que eu acho importante, uma coisa que eu fiz em relação à dupla evolutiva foi fazer aquela técnica da madrugada e listar quais são meus trafores. E listar quais são meus trafares também. Eu tenho essas características que eu enxergo em mim. E quais os trafores e os trafares que eu busco em uma outra pessoa. Não é que eu vou buscar aquela pessoa perfeita, mas eu já faço ali uma espécie de um filtro. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, que às vezes é comum, você sai e encontra alguém que fuma. Essa pessoa, poxa, vai ser um investimento ali até ela largar isso, que muitas vezes não vale a pena. Então, você já vai restringindo o que você está buscando em termos de ProEx, restringindo o que você está buscando em termos de pessoas que têm relação com isso. E o que eu vejo que, a partir do momento que eu fui fazendo essa reflexão mais aprofundada, apareceu a pessoa que tinha mais relação, né? Então, eu estava ali posicionado e aberto para que o processo acontecesse. E que hoje está do seu lado aí, né? Vamos lá? Tu falou aqui sobre que o curso intermissivo predispõe a aplicação da Invexis e que tu começou a te questionar se tu tinha feito o curso intermissivo. Todo infectólogo
não necessariamente passa pelo curso intermissivo, porque tem muito relação com as ideias inatas, né? Que tu vem, que daí tu tem um posicionamento maior, né? E a outra pergunta é com relação às influências da mesologia na vida do infectólogo. Se tu teve alguma influência negativa, como tu fez para superar? Se tu usou alguma técnica, alguma coisa assim. Ah, legal. Bem, a primeira questão que eu penso, assim, a Invex é uma técnica avançada. Quem se predispõe a aplicar ela tem muito alta probabilidade de ter feito o curso intermissivo, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa pode não ter passado pelo curso intermissivo, teve acesso aqui na Conscienciologia, conheceu, estava na fase, pô, legal, vou aplicar. Eu acho que é uma possibilidade, porque se tratando de consciência, a gente não pode restringir. Acho que a consciência, tudo é possível, né? Mas é uma condição muito mais rara. O que eu comecei a ver é principalmente essa parte das ideias inatas, que para mim foi muito fácil entender muitas condições da Conscienciologia, e muito rapidamente, e isso de um modo muito profundo. Então, mas não tem lógica eu ter essas informações de um modo tão fácil assim, porque aí eu pegava pessoas extremamente inteligentes, que eu achava muito mais inteligentes que eu, e começava a conversar sobre isso, a pessoa não dava a mínima, entendeu? Não estava aí. Então, foi um pouco por aí que eu fui vendo e fui analisando, e isso levou um certo tempo até chegar a essa conclusão. Não, apesar de não ter essa experiência de uma retrocognição precisa do curso intermissivo, eu tenho como uma alta probabilidade de ter feito um curso intermissivo, e um curso intermissivo considerável, né? Não é um curso intermissivo qualquer, né? Então, num nível bom. A outra questão que você falou da parte aí da mesologia, eu comentei aqui da técnica do anteporão consciencial. Não sei se você estava aqui, mas tem um artigo que fala dessa técnica, se digitar no Google, que ele traz uma série de contextos da mesologia, a própria condição da autoconsciencioterapia para a pessoa superar. Mas no meu caso, durante o meu período assim, mais da adolescência mesmo, eu estava na cidade do interior, né? E ali eu fui muito o que me puxou mais da mesologia foi a condição mesmo que eu entrei no processo musical, artístico, e fui atrás disso. E fui me desenvolvendo na música, eu sou formado em música e tudo. Então, hoje, analisando, não é que a condição assim me atrapalhou, algumas coisas eu desenvolvi ali também, mas poderia ter tido um aproveitamento melhor nessa fase se eu tivesse um nível de lucidez maior. O que eu percebi, por exemplo, era um traço meu que eu tinha de revolta muito forte, né? E de, às vezes, dificuldade de me expressar. E aí eu achei na arte uma ferramenta para fazer essa canalização disso. Então eu era metaleiro, só andava de preto, tinha cabelo grande. Todo esse processo eu tive que cortar fora, né? Na época que eu comecei a fazer minhas reciclagens, que eu cheguei aqui, eu já tinha saído um pouco disso e estava numa questão mais artística, e fui aos poucos burilando isso. Então eu trago algumas ideias num artigo que eu escrevi, que também você acha, ele está aqui na bibliografia específica, que é Inteligência Evolutiva Fundamentando o Maxi-Planejamento Infectológico. Algumas dessas mudanças. O que eu penso é que é importante, a partir do momento que você cai em si e vê que aquilo... Na época eu achava, isso para mim é o mais otimizado, e eu fui com tudo. A partir do momento, isso não é mais otimizado, sai com tudo que eu pude também. Lógico que eu não saí, eu estava no meio da faculdade, eu não, vou terminar a faculdade, vou ir levando isso aqui, vou me amadurecendo, clareando algumas ideias. Mas a partir do momento que eu vi que não era o melhor para mim, eu já comecei a fazer o autoenfrentamento. Então esse artigo é legal porque ele traz esse ciclo da autoconsciencioterapia e várias características que são comuns, no caso do porão consciencial, que a pessoa precisa justamente enfrentar. Pedro, você poderia explicar na página 3, em Crescendologia, o crescendo pequenos passos, grandes conquistas com relação à Invex? Eu vejo que esse crescendo, ele é uma coisa essencial na Invex, da pessoa entender, né? Porque se você sai disso, no sentido assim, você cai no imediatismo, né? De querer as coisas rápido, de querer as coisas para ontem. Hoje a gente tem essa fartura de estímulos, internet, você clica, a coisa acontece. E eu tenho isso muito claro como um traço muito forte em mim, que é essa ideia de
vamos dizer assim, de ir caminhando até aquilo acontecer, de ter essa manutenção, essa determinação. Eu considero uma antidispersividade. Então, você ir dando os pequenos passos, até chegar nessas grandes conquistas, vamos dizer assim. Então, às vezes, esses pequenos passos, vamos pensar na condição mesmo de uma caminhada. Você está andando constantemente em direção a um ponto, né? A caminhada, você está saindo de algo querendo chegar a um lugar. E aí, se você faz um alinhamento da Proexis, às vezes é um alinhamento ali que você vai mudar 1 grau do seu ângulo. Mas lá na frente, esse 1 grau que você desviou aqui agora, que você alinhou, ele vai te levar para um lugar totalmente diferente. Então, eu penso muito nisso, no inversor, dentro do Max Planejamento, ele vai ter que levar uma série de variáveis em conta, e que se ele não tiver atilado, perceptivo para essas variáveis, ele pode deixar coisas para trás, ele pode deixar esse alinhamento não tão convergente ou alinhado quanto ele poderia. Então, vejo que isso é um exercício de autocrítica constante, que eu busco fazer quando acontecem esses balanços, igual eu comentei, todo ano, ou mesmo o próprio monitoramento do Max Planejamento, para manter, né, essa mega focalização aí. Pedro, bom, primeiramente parabéns aí pelo verbete, não só pelo verbete, mas pela apresentação, pelo nível de logicidade na apresentação. Eu gostaria de saber de vocês, assim, a gente sabe que a construção da identidade interassistencial de infectólogo, ela passa por várias fases, né? Se você chegou a pensar em quais seriam os principais mataburros, não da Invex, mas do pré-infexólogo, e quais seriam os principais mataburros já do infexólogo? Eu não cheguei a pensar nessa característica. Esse artigo, esse verbete, ele é fruto do artigo que eu vou apresentar na semana da Invexis. Então, aproveito já para convidar, né, as pessoas que estão aqui, que estão na semana, ou quem não esteja aqui, começa agora, segunda e vai até quinta. E a minha apresentação é na quinta à tarde. Que é a ideia do Greenvex como um elemento para a formação do invexólogo, né, que foi de onde surgiu essa ideia para mim. O Greenvex, sendo um grupo de pesquisas, ele é, vamos dizer, o espaço mais otimizado, que a gente tem que trabalhar essa condição do Greenvex para ele se profissionalizar na condição de formação de invexólogos. E nesse artigo eu faço a listagem de 100 características, vamos dizer assim, mais homeostáticas e 100 características mais nosográficas que o invexólogo pode, vamos dizer assim, aprofundar o seu estudo para ter uma visão de conjunto bem grande em relação à invexologia. Eu acho que existem mais do que esses 100 tópicos que eu elenquei ali, mas é uma ideia de dar um start nisso. E ali tem algumas condições de mataburros. Talvez o que seja o principal, a gente comentou aqui bastante, é essa própria falta de clareza em relação à Proexis, né? Falta de aprofundamento em relação nisso. E até o meu entendimento inicial, que eu comentei aqui, quando eu fiz o curso, eu pensei assim, tem 2 especialidades aqui que são os meus focos, invexologia e holomaturologia. Aí eu pensei assim, a invexologia, ela é o meio, e a holomaturologia é o fim. Então, a minha especialidade é a holomaturologia. Aí, a partir do momento que eu comecei a aprofundar na Invex e ver que tinha uma relação forte entre as duas questões, e que a Invex, ela antecipa essa holomaturidade, que ela faz uma série de convergência, eu comecei a ver que isso seria a melhor ferramenta de exemplificação dessas características. E que, ao mesmo tempo que essa ferramenta, desenvolver ela vai propiciar um nível maior de holomaturidade cada vez para os próximos inversores ou até para mim mesmo. Então, eu vi que essa condição da estratégia da Invex, ela seria também a finalidade para desenvolvimento disso que eu estou visualizando, vamos dizer assim. Então, eu acho que há questões a serem debatidas e construídas, né, dentro dessa condição aí do pré-invexólogo. Como eu comentei aqui, a minha ideia inicial era fazer o verbete invexólogo, só que eu comecei a pensar, peraí, tem coisas ainda que eu preciso ter uma vivência maior da Invex, até de tempo, de outras fases da Invex, como é que é a adultidade, os efeitos disso. E por ser um conceito ainda que ainda está inexplorado, que a gente precisa debater. Então aqui é a minha visão sobre o assunto, e que a gente pode, a partir daí, também trazer novas visões, e acho que é uma boa contribuição isso que você comentou. Pedro, parabéns pelo verbete. Depois desse grande debate, acho que eu posso fazer essa pergunta aqui. A Invex, quanto estratégia avançada para a policarmidade
e eu enxergo pouco. E Menina dos Olhos dos Serenões. Você pode comentar? Depois desse debate aí, Bem, a gente já sabe, mas é bom você falar, né? uma coisa explica a outra, né? Se a INVEX é uma estratégia avançada para a pessoa chegar na policarmalidade, é lógico pensar que os serenões têm muito interesse nos inversores, por isso é a menina dos olhos, né? Aquela que brilha os olhos, que desperta o interesse, um foco maior dos serenões por eles estarem interessados justamente na reurbanização e de pessoas que têm um nível maior de liberdade, de foco, de vontade de poder assumir essas tarefas proexológicas, né? Então, como a estratégia da INVEX ela busca otimizar ao máximo a vida humana para isso, é lógico supor que os serenões têm muita relação, né, com amparam a condição da INVEX, né? E isso a gente vê também no próprio serenário hoje aqui, que está inserido dentro do campus da INVEX, tem muita lógica dentro disso aí. E que é importante o inversor pensar nessa questão da serenologia, no sentido de uma das metas da INVEX a entrevista com o serenão na fase da meia-idade. Então, às vezes, ele pensar como que vai ser isso, né? Tem até um verbete, que é Mega Encontro Crítico, professor Felipe, que ele traz algumas questões para o inversor pensar nessa possibilidade desse encontro, o que fazer, como aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ok, obrigada. Professor Pedro, antagonismologia, página 3. Pode esclarecer o antagonismo do fluxo cósmico, fluxo social? A ideia da INVEX ela é manter esse fluxo cósmico no sentido do fluxo da evolução ou no fluxo dos valores do curso intermissivo. A pessoa conseguir manter isso retilineamente desde o início da vida, enquanto, de modo geral, o fluxo social ele também tem características boas, a gente aprende também com a mesologia, a gente não pode só também criticar e falar que a mesologia nos atrapalha, mas ela tende a puxar a gente para uma média. E se a INVEX ela estuda principalmente a precocidade intermissiva, né, a ideia é que essa precocidade é algo acima da média, é algo adiantado, antecipado, de modo maduro. Então, a pessoa, quando ela entra num fluxo social e ela se permite viver somente perante isso, ela está abaixo do que ela poderia render em termos evolutivos, seguindo esse fluxo cósmico. Então, é assim que eu entendo a proposta da INVEX em relação a esse antagonismo aqui. Quer fazer? Rapidinho, que nosso tempo já está estourado. Pedro, é o seguinte, Augusta, eu gostaria de saber sobre o esmiuçamento das consequências derivadas das escolhas facultando a cosmovisão precoce sobre as responsabilidades evolutivas. Você pode ampliar um pouco isso? Então, para ser bem objetivo, devido à questão do tempo, mas a pessoa, ela fazendo o max planejamento, ela precisa ter cosmovisão do que, onde ela pretende atingir daqui a 20 anos, daqui a 30, o que ela pretende realizar no projeto de vida dela. Isso não só na INVEX, né? Na Resexis também. Mas aí o esmiuçamento seria ela ver essa questão que eu comentei antes dos pequenos passos. Eu preciso ver que uma escolha que eu tomo hoje, ela vai ter consequências em toda essa questão do max planejamento, da convergência com isso. Então, a pessoa assumir as responsabilidades evolutivas envolve muito, talvez até entre a questão do inversólogo aí, de assumir uma responsabilidade como essa, ela ter essa cosmovisão, ela conseguir ter esse vislumbre dessa cosmovisão a partir desse esmiuçado, esse detalhamento de o que ela está realmente escolhendo na vida dela em todos os aspectos. Então, isso é um exercício que também ele é constante, né? Ele não é sólido, assim, no sentido de ser algo agora e determinado para sempre, mas exige levar jeito, levar em frente e ao mesmo tempo ter essa autocriticidade em relação ao que é sempre o melhor, né? Isso é evolução, resumindo. Sem dúvida. Bom, Pedro, parabéns, não só pelo verbete, mas pela sua apresentação também. Esperamos as centenas de outros verbetes aqui, esse tema e outros temas. E gostaria de agradecer também aqui a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, agradecer também a equipe aqui, o Robson e o Christian, que dá suporte, e a Marilux também aqui, agradecer os amparadores
e contar com a participação de vocês nas próximas tertúlias também. Tá? Vamos para os nossos comerciais. Uma boa tarde a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Reinalda com o curso CP3, o Eucardio com o programa Verbetografia, a Beatriz com o curso avançado em Saúde Consciencial e a Mara com o curso 40 Manobras. Boa tarde a todos. Nos dias 18, 19 e 20 de julho, acontece o ICP3 no Hotel Carimã, Epicom, professor Moacir Gonçalves. O que é o ICP3? É um curso sem pré-requisitos de 3 dias de imersão, com dinâmicas idênticas ao ICP2. Serão realizados 2 campos consciencioterápicos com energizações individuais. Convido a todos os interessados a auxiliar os intermissivistas e os novos intermissivistas que estão chegando. E o curso é pró-construção da sede da Evolucim. Vamos construir o melhor espaço para eles na Cognópolis. Quem tiver interesse pode entrar em contato www.icp3.com.br ou no telefone 45 21 02 14 54 ou ainda 99 10 83 96. Aguardo a todos que estiverem interessados em auxiliar a essa grande causa. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui em nome da Enciclo Sapiens, a IC da Verbetografia, convidando os teletertulianos e tertulianos aqui presentes que estão interessados em escrever verbetes para a enciclopédia, a fazer o próximo programa verbetográfico, também na forma de à distância, que vai acontecer de 7 de agosto a 30 de outubro. Com essa duração de 3 meses, o curso oferece aulas semanais gravadas e também a participação online para tirar a dúvida sobre a forma, a chapa e diversos assuntos que surgirem. E também fazer com isso o acompanhamento semanal da escrita do verbete de sessão a sessão. Os interessados poderão fazer as inscrições na recepção do CAEC, que estão por aqui, ou se não por telefone 45 35 26 26 52, ou pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. O curso acontecerá no campus da OEC, com início no dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo: 1. Bases da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone. Código de área 45 3025 1404.
ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso prático, sem pré-requisito, com o professor Epicom Mário Oliveira. São 3 dias de trabalho intenso com as energias, desmistificando e desdramatizando o trabalho energético. O aluno, após esses 3 dias, tem condições de replicar no seu cotidiano aquilo que aprendeu, a fazer as interações com as bioenergias de forma consciente. O curso será na sede da CIP, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 25, 26 e 27 de julho. Inscrições e informações pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Lembrando que é um curso sem pré-requisito e o número de vagas é limitado. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Duplismo Invexológico, especialidade em Vexologia, com o verbetógrafo Ricardo Macorde. Muito obrigado e boa tarde a todos.